Olá, hoje sábado, 11 de novembro de 2023. O tema de hoje é um tema um tanto quanto complexo, mas eu vou tentar aqui simplificar, entende? Então, vamos partir de um cara que é o Zygmunt Bauman, que é um dos pensadores, digamos assim, mais atuais do momento, desse século, embora já tenha falecido. E ele é o criador desse conceito da liquidez. O que significa isso? Então eu vou falar. Esse conceito, foi desenvolvido por ele, é um sociólogo polonês, sociólogo, filósofo, pensador polonês, e esse conceito de modernidade líquida, que aí abrange, ele tem vários livros, inclusive Amor Líquido, tudo nessa área, E o conceito diz respeito a uma nova época, um novo tempo, em que as relações sociais, econômicas, enfim, todas as relações, na verdade, são frágeis, fugazes, maleáveis, como os líquidos. Isso em contraposição à solidez, aquilo que é algo mais fixo, Entende? Então, passa por aí. A liquidez é no sentido assim da efemeridade, daquilo que, de repente, quanto menos espera, se esvai pelos vãos dos dedos e pá. A sociedade de hoje, de acordo com Zygmunt Bauman, ela se transforma diariamente. Ela toma formas o tempo todo diferente. Entendem? Então, é isso. Nós estamos vivendo digamos assim, num mundo líquido, num mundo onde que nada é definitivo. Tudo se transforma muito rapidamente. E isso aí poderíamos, digamos assim, nos perguntar, Poderíamos nos perguntar se isso é bom, se isso é mal. Do meu ponto de vista, isso, digamos assim, não é bom, certo? Porque numa sociedade onde os aspectos sólidos, valores sólidos, eles não permanecem, Essa questão de valores, por exemplo, está sendo abarcada pela essa liquidez, quer dizer, os valores que há um tempo eles eram válidos, de repente parece que não são. E aí também há uma distorção, Na verdade, essa liquidez também ajuda a distorção, no sentido de que aquilo que era, de repente, não é mais. Mas quem dita isso, Então, essa sociedade volúvel é o que nós estamos vivendo. As pessoas mudam de opinião, por exemplo, do dia para a noite. Alguém que é bom hoje, amanhã é mau. E nós ficamos ali, nesse caldeirão de volatilidade, às vezes sem saber o que fazer. No sentido de tomar decisões, no sentido de se posicionar perante
né, a algumas coisas, fatos, né, fenômenos, etc. Então, o que significa essa sociedade líquida? Né? De acordo com Bauman, a vida líquida está relacionada a uma sociedade, a vida líquida está relacionada a uma sociedade fundamentada no individualismo. Isso já não é bom. Ou seja, uma sociedade que se converteu em algo temporal e instável, que carece de aspectos sólidos. Em outras palavras, então, por exemplo, nas relações interpessoais, nessa sociedade líquida, elas se tornaram e se tornam cada vez mais efêmeras e voláteis. Então é muito complicado isso que está acontecendo no mundo, né? E então você já não tem noção. Por isso que a gente observa que a sociedade hoje, a sociedade hoje ela está um tanto quanto perdida, Você pode observar que muita gente está perdida pelo fato de não saber o que é o certo, o que é o errado, qual a melhor ideia, qual a pior ideia. Então, está tudo confuso. Nessa sociedade líquida, todos são desonestos, todos são extremamente frios em relação às pessoas que estejam fora do âmbito imediato dos seus próprios interesses. Então vão se formando bolhas de pessoas, de grupamentos, aonde que o que interessa é apenas os interesses individuais, principalmente, ou de alguns grupos que são minoritários, não são grandes grupos, Então, essa questão da liquidez, ela é mais profunda do que se possa pensar, E muita gente leva a questão apenas para o aspecto econômico, Então, e aí, de repente, todos nós embarcamos nisso, entende? Então, de repente, todo mundo embarca nessa questão, em questões que são trazidas por alguém ou por um grupo, todo mundo embarca sem discernimento, porque sempre há aquela premissa de que amanhã pode ser diferente. Então você tem que aproveitar o hoje, o agora, porque não há solidez, E quando eu falo de valores, quando não há solidez de valores, a sociedade se desgoverna. Essa é a questão. Então, se os valores hoje são todos, digamos assim, entre aspas, todos relativos ao momento, relativo a quem fala, relativa a abordagens, a narrativas, se todos os valores são assim, a sociedade se perde. Então não há valores sólidos, porque eles mudam toda hora. Então a moral de ontem não é a moral de hoje. Aí eu pergunto, será que isso é realmente saudável para a sociedade, para a humanidade, digamos assim? Então, a questão passa muito por isso. E hoje nós temos uma situação, Nós temos uma situação aonde que
primeiro as informações elas caminham muito rápido, né? E podem ser boas informações ou más informações. Então, as opiniões hoje são super divergentes em qualquer tema, digamos assim. Isso, na verdade, vai exigir, veja bem, isso é importante, vai exigir que nós tenhamos um melhor senso de análise de tudo que ocorre ao nosso redor. Então nós temos que nos informar mais, obter mais conhecimento acerca de quase tudo, para que possamos formar a nossa própria opinião e não entrar nessa liquidez desse mundo que está aí, que hoje o vermelho é vermelho, amanhã o vermelho é rosa, amanhã o vermelho é laranja, etc. Então, se a gente embarcar nisso, e muita gente tem embarcado, então nós ficamos, a vida fica insegura, digamos assim. Porque se tudo muda toda hora, qual a segurança nossa? Tá? Seja, por exemplo, né, como eu disse, né, no ramo empresarial, qual a segurança que a pessoa tem para investir no empreendimento se ela não tem certeza de como será amanhã, de como serão amanhã as regras do negócio. E aí, se você traz para a sua vida, que é o que me interessa aqui nessa reflexão, se você traz para a sua vida, então você vai viver em constante insegurança. Porque nada é sólido nesse sentido. Então, nada é sólido. Tinha uma frase, que já é mais antiga, que dizia, né, tudo que é sólido se desmancha no ar. Quando se dizia isso, né, era meio estranho. Porque o que é sólido é sólido. Mas hoje a gente percebe que se não há lucidez, né, não há solidez, então tudo se desmancha o tempo todo. As opiniões se desmancham, as ideias, as filosofias, e isso em todos os campos, né, da vida. Vocês podem observar, por exemplo, no campo político, né? A liquidez está colocada no campo político porque ninguém sustenta uma ideia durante muito tempo. Principalmente aquelas pessoas já com tendências a, por exemplo, a vender-se, entendem? Vender-se. Aí entra a questão da corrupção. Então a pessoa que hoje defende, que ontem defendia uma ideia, hoje já não defende mais. Ela entra nessa escala de liquidez, quer dizer, esqueçam aquilo que eu escrevi, já disse, né, um político, né, o tal do FHC. Esqueça aquilo que eu escrevi, quer dizer, isso. E hoje está bem assim, esqueçam o que eu falei, esqueçam o que eu disse, esqueçam isso, esqueçam aquilo, porque tudo muda. Então, aí vocês vão observando que essa liquidez, essa coisa fluídica que vai se desmanchando o tempo todo, ela está na nossa vida, isso está na nossa vida o tempo todo. Até os, digamos assim, os conceitos religiosos ou doutrinas, etc., sofrem também isso, né? Sofrem a interferência dessa liquidez. Toda hora tem alguém tentando, né, trazer uma nova interpretação
para, digamos assim, os mesmos conceitos doutrinários. Entendem o que eu estou falando? Então, de repente, vamos exemplificar aquilo que o Cristo disse: ama teu próximo como a ti mesmo. De repente, isso já não quer dizer o que queria dizer antes. Aí já vão vir os senões, as interpretações, as ilações, etc., e descaracterizando toda a mensagem, todo o conceito que estava ali embutido nessa fala. Então nós estamos vivendo assim. E as pessoas, vou falar uma coisa, as pessoas ditas normais, que são as pessoas comuns, elas embarcam nisso. Então elas estão perdidas. Toda hora alguma coisa está mudando. O que era bom já não é mais bom. O que era mal já não é mais mal. O que era mais ou menos, de repente, fica sendo mais ou menos. Então, tudo isso está acontecendo, veja bem, tudo isso está acontecendo na nossa sociedade. E isso leva a questões muito mais importantes, muito mais drásticas, digamos assim, do que aquilo que nós, até um tempo atrás, acreditávamos. Se você pegar, por exemplo, a guerra, né, toda de Israel contra lá o Hamas, que não são os palestinos, tem gente que diz, os palestinos, eles são uma corrente de palestinos, eles não representam todos os palestinos, mas de repente alguém diz que eles representam os palestinos, então de repente todo mundo passa a acreditar. Entende? Uma ideia que não é verdadeira, de repente ela vem e se faz, e se reveste de verdade. Então você vai ver que isso é decorrente dessa liquidez, quer dizer, as pessoas mudam de opinião o tempo todo, sem fundamentos às vezes históricos, científicos, filosóficos. Por isso que nós estamos nesse caos, isso é uma loucura. E aí aqueles que são, né, os desviados, né, de caráter, de personalidade, eles se aproveitam disso, se aproveitam dessa liquidez, dessa coisa louca que vai acontecendo, né, das verdades que de repente viram mentiras, das mentiras que de repente viram verdades, eles se aproveitam disso. E se você bobear, você entra nesse olho de furacão e vai ter dissabores na vida, porque no final isso vai dar mal. Essa é a questão. Mais adiante, porque a sociedade não se sustenta. A sociedade, a humanidade, ela não se sustenta nessa volubilidade, digamos assim, essa coisa volúvel, de cada dia um valor é esse, outro valor é aquele, etc, etc. Até o amor, né, que tem um livro do Zygmunt Bauman, né, o Amor Líquido, tá? Recomendo vocês, tem na internet, para vocês pesquisarem, tem PDF, etc. E, então, até o amor, né, virou líquido. Então, é algo que ninguém consegue mais dizer, né, falar a respeito do amor, porque no sentido, eu estou falando amor no sentido amplo, tá? Porque, de repente, as relações hoje, as relações interpessoais entre pessoas, elas são líquidas, elas são efêmeras. Então, aquele amigo de hoje pode ser o inimigo de amanhã, dependendo, por exemplo, do posicionamento político dele, né, nesse esquema de polaridade. Então, tudo isso tem a ver com a liquidez. O sentimento amoroso, ele sofre influência dessa
liquidez. Porque muita gente hoje já diz, isso não é amor, isso é amor. Entende? E assim, o tempo todo, de repente o amor vira ódio. E as pessoas dizem que está certo. É só você observar quantas mortes acontecem, entre aspas, acontecem por amor. O que não é real. Porque amor, quem ama não mata, já dizia aquela frase que foi cunhada aí lá pelos anos 70. Né? Então, quem ama, cuida, quem ama, né, dá cola, etc. Então, mas nessa liquidez que nós vivemos, nessa mudança constante de conceitos e tal, de repente você já não sabe. Se você está numa relação, por exemplo, amorosa ou uma relação tóxica, uma relação doentia. Então o efeito dessa liquidez do Bauman, que ele que levantou essa ideia, esse conceito, o efeito ele é catastrófico para todas as relações, todas as interações pessoais, interpessoais, entre nações, entre países, entre religiões e tudo. Porque as pessoas também têm um problema, que as pessoas também têm responsabilidade nisso. Porque se você fica aí feito uma folha de papel ao vento, o vento sopra para lá, você vai para lá, o vento sopra para cá, você vai para cá, você é responsável pelo que acontece com você. Porque você deveria ser, aí entra, né? Você deveria ser mais sólido nas suas convicções, ser mais sólido nos seus valores, ser mais sólido na sua própria fé, ser mais sólido naquilo que você define como boa relação, por exemplo. Mas se você fica ao léu, se você fica aí nessa liquidez, mudando toda hora, uma hora você acredita nisso, outra hora você acredita naquilo, só porque alguém falou alguma coisa, não porque você inteligentemente analisou e tal, não. É porque os outros disseram. Então você entra, tá vendo? Essa liquidez, você entra nela pela própria ignorância. Porque nós não somos obrigados a aceitar essa liquidez, essa coisa do efêmero, né? Das coisas fugazes, né? Frágeis, maleáveis, como os líquidos. Nós não precisamos aceitar isso. Quem aceita, aceita as consequências. E é o que está acontecendo no mundo. Nós vamos aceitando as coisas como se fossem normais, quando não são. E aí vem as desgraças todas que acompanham as más decisões, que acompanham a falta de valores, etc. Então, isso tudo está nessa questão dessa liquidez, dessa modernidade líquida que diz o Bauman, porque a gente embarca nessa efemeridade. A gente já não quer construir valores sólidos, princípios sólidos. A gente quer ficar ao sabor do vento, né? Vai para lá, vai para cá. E isso é confuso, isso atrapalha o crescimento das pessoas de forma individual e a própria evolução da sociedade e da humanidade. Então isso é para chamar a atenção, para que, digamos assim, você, eu, nós, prestemos atenção ao que nós estamos vivendo, ao que nós estamos admitindo como valores, etc.
Porque os valores que estão colocados hoje estão colocados no sentido de obter vantagem o tempo todo, de enriquecer do dia para a noite, né? Essa busca incessante pela essa felicidade material, né? Então, isso tudo é que está colocando em xeque, né, aqueles valores que eram e são sólidos. Valores que vieram com a gente desde há muito tempo, digamos assim. Lógico, tem as deturpações, tiveram, lógico, sempre tem, mas esses valores sólidos. Nós não podemos abrir mão dessa solidez, né, pela liquidez. Tipo assim, hoje é moda agora. Por exemplo, houve um tempo que a gente usava uma linguagem muito mais educada com as pessoas, em todo lugar onde a gente estivesse, né? Nas convivências, tal, na família e tal. De repente vem alguém e diz, não, o que vale é a liberdade de expressão. Então você pode falar palavrão aonde você quiser. Você pode falar palavrão em casa, você pode falar palavrão na escola, você pode falar palavrão na igreja, você pode falar em todo lugar. É liberdade de expressão. Quer dizer, liberdade de expressão. Eu não respeito nem o ouvido do outro. Eu não respeito, né, a sensibilidade do outro. Então eu posso falar todos os palavrões do mundo, para todo mundo, aonde eu estiver. Esse é um resultado, né, de que de repente os valores eles vão se liquidificando e vão sumindo. Quer dizer, as pessoas inventam outro valor. E essa questão da liberdade de expressão, a liberdade de expressão ela compreende que a narrativa ela vai até o espaço do outro. Quando chega no outro, o espaço é dele. Mas você não respeita, porque você diz, não, é liberdade de expressão, eu posso falar palavrão onde eu quiser. Eu posso tocar música ruim, música alta, onde eu quiser. Porque eu gosto. Certo? Então eu gosto de música ruim, então eu acho que todos têm que ouvir música ruim. Aí você vai dizer, é liberdade de expressão. Aonde eu tiver, eu me expresso do jeito que eu quiser. E é assim? Não é assim. Mas esses valores, os valores que estavam por trás disso, da liberdade de expressão, porque existiam valores por trás da liberdade de expressão. Valores bons. E que de repente foi jogado no lixo. Então a gente tem que prestar atenção, porque de repente nós estamos colaborando com isso. Tem gente que acha super legal, né, e assistir até entre aspas, um pseudo-comediante, porque ele fala N palavrões durante a sua apresentação. Aí você vê o nível das coisas, quer dizer, de repente nós estamos nos nivelando por baixo. Hoje nós, eu falo nós, todo mundo, estamos nos nivelando por baixo, aceitando que essa liquidez desfaça, né, todos os valores que antes eram sólidos. Compreende então essa reflexão? É isso que a gente tem que pensar. A gente tem que analisar. O meu papel aqui não é o dono da verdade. Eu trago conceitos e discuto. E coloco a minha opinião a respeito. Né? Mas eu acredito que todos deveriam fazer reflexões para entender o mundo que nós estamos vivendo, por que esse mundo está desse jeito
E qual é o nosso papel nesse mundo? Porque nós temos coisas a fazer. Você vai dizer, mas eu estou aqui, eu não vou resolver o problema de Israel, mas eu posso resolver alguns problemas aqui na minha comunidade, nas pessoas que convivem comigo. Eu posso semear boas sementes aqui. Talvez eu não tenha como ir lá semear boas sementes no terreno do outro, mas eu posso no meu terreno semear boas sementes para colher coisas boas, para que todos nós, em comunidade, colhamos coisas boas. Essa é a questão. Esse é um assunto que é universal, isso que eu estou falando, mas nós temos que trazer para essa vida que nós temos aqui em comunidade. Aqui na nossa cidade, aqui no nosso meio, no nosso estado, no nosso país, etc. Nós temos que trazer essas discussões. Nós não podemos resolver muitas vezes o problema alheio, mas podemos resolver aqueles que estão próximos de nós. Então, eu creio que para a primeira vez que eu estou falando sobre esse assunto, eu creio que está bom por aí. Espero que vocês que me assistem, que me ouvem, façam uma boa reflexão e compartilhem essa reflexão, porque mais pessoas precisam, digamos assim, receber essa abordagem. Esse é meu intuito, é o que eu posso fazer, nesse sentido. Eu não posso obrigar ninguém a me assistir, ninguém me ouvir, ninguém concordar comigo, mas eu posso propor uma saudável reflexão. Ok, gente? Então, até a próxima e paz e luz para você. Cuide-se bem por aí.